Muy buenas noches, amados Boa amigos y noite hermanos aos en amáveis nuestros- amigos, irmãos en México, DF, e também aos ministros aqui no México, Distrito Federal, es para reunidos mí un nesta privilegio ocasião. grande Para estar mim, con ustedes é um grande para privilégio compartir los momentos estar de compañerismo aqui para alrededor de compartilhar la com palabra de vocês Dios alguns momentos de companheirismo em torno correspondiente da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. E para Leo isso, nuevamente las palabras leio novamente as palavras do anjo Gabriel Daniel, ao profeta cuando Daniel. dice, en el capítulo 10, verso 18 en adelante, dice, No capítulo 10, y aquel que tenía semejanza do versículo de 18 hombre, em diante, onde me diz: tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, E aquele que tinha a aparência de um homem temas, la paz me sea tocou outra contigo, vez e fortaleceu-me, e disse-me: Não temas, homem muito y amado, mientras él hablaba, paz recobré seja las contigo. fuerzas y dijo, Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, ¿sabes porque me he venido a fortaleceste. ti? E me Pues disse: ahora tengo que Sabes volver por que vim para a ti? pelear Pois agora tenho que contra el voltar príncipe de Persia. para pelejar E ao contra o terminar príncipe com da ele, Pérsia, e ao El terminar príncipe com de Persia ele, vendrá. virá Pero o yo te príncipe da declararé Grécia. lo que está escrito Mas eu en el te libro de la declararei verdad. o que está escrito no Y livro da ninguno me verdade. ayudó contra ellos, E ninguém sino me ajudou Miguel, contra eles, vuestro príncipe. senão Miguel, o vosso príncipe. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra El e enviado nos a permita declarar entendê-la. la verdad, O enviado a a declarar lo que toda a está escrito en verdade. el libro de la A verdad. declarar o Pueden que tomar está asiento, escrito si no tienen la livro da bondad. verdade. Podem tomar seus assentos, queiram ter a bondade. Así como Gabriel Assim fue como Gabriel enviado foi enviado al profeta Daniel ao profeta para Daniel darle a conocer todas para lhe las revelar cosas todas as que iban a coisas suceder, que sucederiam, Cristo dice Cristo disse no capítulo 16 de São João, versos 12 al 14, nos versículos 12 ao 14, muchas cosas que deciros, ainda pero tenho ahora no muito las podéis que vos sobrellevar. dizer, porém Pero agora cuando não venga el podeis Espíritu suportar. de verdad, Mas quando Ele vier o guiará Espírito de toda a verdade, porque ele não vos falará guiará por em sua toda a própria verdade, conta, porque sino não que falará hablará por todo si lo que oyere, mesmo, e os fará senão que saber falará las tudo o que cosas tiver que ouvido habrán de venir. e vos fará saber as coisas Él que me hão de vir. glorificará, porque tomará de lo Ele mío me y os glorificará, dará porque saber. tomará do que é meu e vos Todo fará que tiene saber. el Padre es mío. Tudo Por eso o que o dije, Pai tomará de tem é lo meu. mío y os lo Por hará isso vos diz que tomará saber. do que é meu Así e vos como fará vino saber. el ángel Gabriel E assim, a Daniel para como o darle a anjo conocer las Gabriel cosas veio que iban a até suceder, Daniel para lhe dar a conhecer as coisas que sucederiam, enviado el Espíritu Santo o Espírito Santo é enviado para revelar à Igreja do Senhor Jesus Cristo as coisas que devem suceder. Por lo tanto, Portanto, el enviado de Dios o enviado de para Deus el nuevo pacto para o novo es pacto el Espíritu Santo enviado por Dios. é o el Espírito Padre, Santo enviado para dar por testimonio de Deus, Cristo. o Pai, para El dar mismo testemunho de también Cristo. dijo, yo os O enviaré próprio Cristo disse também: Eu vos enviarei o Espírito Santo. Dice, pero cuando venga el E Espíritu disse: Santo, Mas quando vier o cuando venga el Espírito Espíritu de Santo, verdad, Él os guiará a quando toda vier o la Espírito verdad. de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Y nos enseña que Él lo enviaría. Nos ensinou que ele o enviaria.
Vejam bem, em São João, no capítulo 14, 14, verso 26, que diz: no versículo Mas el 26 Consolador, el diz: Espíritu Santo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Espíritu Santo, Em que nome o en el Espírito nombre Santo del virá? Señor Jesucristo. No nome do Por Senhor eso, cuando le Jesus apareció Cristo. a Juan, Por isso, a Juan y quando también cuando le ele apareció apareceu a para Saulo João de e Tarso, também quando Saulo apareceu le para Saulo pregunta, de ¿quién Tarso, eres, Señor? Porque él le dijo, Saulo lhe "¿Por qué, perguntou: Saulo, quem Saulo, é, Senhor? por qué me persigues?" Porque ele lhe Dura disse: cosa Saulo, pelear Saulo, cosas por que contra tu los me leones. persegues? Dura coisa é lutar Capítulo contra 9, os aguilhões. y capítulo 22 y capítulo Atos dos 26 del libro de los Apóstolos, Hechos. no capítulo 9, capítulo Y el 22 e Señor capítulo dice, yo 26. soy Jesús, E o Senhor a lhe quem tu disse: Eu sou persigues. Jesus, a quem tu persegues. Él os enseñará todas las cosas. Ele vos ensinará Él todas recordará as todo lo que coisas yo os he dicho. e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. El maestro para la O iglesia mestre del Señor Jesucristo es para a igreja do Senhor Jesus el Cristo Espíritu Santo, o sea, é o Espírito Santo, ou seja, es Cristo Espíritu Santo. em Dios Espírito hablando Santo. por el Espíritu Santo, por el ángel del pacto, Deus falando pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, à sua igreja. ese ángel del pacto es Cristo en Espíritu Santo. Esse anjo do pacto é el cual Cristo em dijo Espírito en San Santo, Mateo, capítulo o qual, 28, em São Mateus, no capítulo 28, verso 20, yo estaré con vosotros no versículo 20, nos todos los disse: días hasta Eu el fin estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. en E como Espíritu ele Santo. estaria? Em También Espírito San Mateo, Santo. capítulo 18, verso 20 dice, E no capítulo 18, também de São Mateus, no versículo 20, ele disse: reunidos Onde en mi nombre, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. el enviado a declarar la verdad, O enviado a declarar dado por la iglesia a del Señor verdade Jesucristo, esteve com a el igreja día do de Senhor Pentecostés, Jesus el Cristo Espíritu Santo, desde o dia de Pentecostes. O próprio Espírito Santo, el cual es que Cristo estava su em Jesus cuerpo Cristo, angelical, su e que cuerpo é Cristo no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico, que le dio a o anjo do Israel, pacto, la quem ley deu a lei en el para monte Israel Sinai. lá no Monte Por eso Sinai. dice la Escritura que la ley fue dada por Por comisión isso é que a Escritura diz que a lei foi dada por comissão en de el libro de los anjos. Hechos, capítulo 7, No capítulo 7 do livro dos Atos, en como el libro de também Hebreos, capítulo 2, no capítulo 2 do livro ou carta aos Hebreus. para que tengan la cita clara del libro de los Hechos, E para que tenham a citação correta del capítulo do 7, livro dos Atos, no capítulo 7. y Hebreos, capítulo 2. Lo pueden buscar en sus Na carta aos hogares. Hebreus, no capítulo 2. Cuando Vocês lleguen, podem buscar isso para que tengan un cuadro claro quando chegarem em seus lares, para que tenham um quadro de la claro Escritura. do que a Escritura diz. Capítulo 2, verso 2 de Hebreos dice, porque si la No palabra capítulo dicha 2 por da medio carta aos de los Hebreus, ángeles versículo 2 diz: fue firme, Porque se a palavra dita y toda pelos anjos transgresión y desobediencia recibió justa foi retribución, firme e toda ¿cómo transgressão escaparemos nosotros e desobediência recebeu a justa descuidamos retribuição? una salvación tan grande, la cual habiendo sido E como anunciada escaparemos primeramente nós, por el Señor, nos fue se não confirmada atentarmos por para los uma que tão grande salvação,
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aqui encontramos as palavras faladas por São Paulo de como foi que a lei e os mandamentos vieram quando foram dados por Deus para o povo hebreu, lá no Monte Sinai. E depois, através da trajetória do povo hebreu pelo caminho, onde Deus foi falando com Moisés. E Moisés falando ao povo hebreu. Deus hablando por meio do seu Espírito Santo al pueblo. Le transmite al mensajero que tiene para ese tiempo. E é Deus falando por meio do seu Espírito Santo ao povo. Ele transmite ao mensageiro que ele tem para esse tempo essa palavra revelada, porque a palavra sempre vem aos profetas, porque o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Por isso é que no capítulo 7 de Zacarias, versículos 11 e 12, ele nos disse: mas eles não quiseram escutar, mas viraram as costas e taparam seus ouvidos para que não ouvissem. Puseram seu coração duro como diamante para que não ouvissem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos seus primeiros profetas. Ou seja, por meio dos profetas, Deus enviava a palavra ao povo. Deus, por meio do seu Espírito, através dos profetas. Essa é a forma em que a revelação de Deus vem para o povo. Quando Deus tem palavra para revelar ao povo, tem um mensageiro, um profeta, ao qual revelar-se, e através dele revelar sua palavra ao povo. Daniel recebeu a revelação de Deus por intermédio do arcanjo ou anjo Gabriel, que veio para dar a conhecer as palavras que estão no livro da verdade, no livro de Deus. E lhe foi dado a conhecer as coisas que sucederiam. Assim, o Espírito Santo veio no Novo Testamento, revelando as coisas que hão de suceder. E o faz por meio dos seus mensageiros que ele enviou nas diferentes etapas da sua igreja. Assim como falava através de Jesus Cristo, como falava através dos profetas anteriores, falou por meio dos apóstolos e por meio de cada mensageiro de cada tempo. E se ficou algo para ser revelado, será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira em que ele o revelou, o correspondente para cada tempo passado. Por isso é que para o tempo final nós temos a promessa dos ministérios das duas oliveiras, Moisés e Elias. E por isso, para este tempo final, essas promessas proféticas divinas serão cumpridas e teremos a visita de Deus por meio desses ministérios no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o novo pacto. E depois no meio do povo hebreu. Quando o povo hebreu veja essa manifestação da parte de Deus no meio da igreja, dirá: este é quem nós estamos esperando. Vejam uma coisa, o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel, aqui nesse mesmo capítulo 10,
verso capítulo 10, le dice que la paz, lhe disse: con la paz sea contigo. a paz seja contigo. Lo alienta, E lhe conforta. le dice que se esfuerce. Lhe disse para esforçar-se. Capítulo 10, verso 19 dice, No versículo 19 disse: muy amado, e me disse: no temas, homem muito amado, la paz não temas, sea contigo. a paz seja contigo. Esfuérzate Esforça-te y e anima-te. Você le trae un mensaje Ou seja, de aliento lhe traz uma mensagem de consolo, y le de da alento, de un paz. mensaje de paz, Uma mensagem de paz y le da la revelación de las cosas e lhe dá a que harán. revelação das coisas que sucederiam. Así también Cristo dijo, Assim mi paz também, os dejo, Cristo disse: mi paz os doy. minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como Y o el mundo a Espíritu dá. Santo es enviado a la E o iglesia, Espírito Santo é enviado à es igreja manifestado de etapa en etapa, e é manifestado de etapa em etapa, trazendo a paz para a alma de cada pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Para esse tempo também, o Espírito Santo falará de paz para a nossa alma e nos dará a conhecer as coisas que hão de suceder neste tempo final. No capítulo 1 do Apocalipse, versículos 10 a 11, nos dice, o apóstolo São João nos disse: e eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia: eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando à sua igreja no último dia, no dia do Senhor. Assim como o sábado para o povo hebreu é o dia do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo é o 7º milênio, contando desde Adão até hoje. Isso em termos de que um dia diante do Senhor são 1000 anos para os seres humanos, conforme segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90 e versículo 4. Esse é o dia do Senhor. Assim como para os seres humanos, os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio, que são os 3 dias diante do Senhor. E dos 3 últimos dias, o último dia é o 7º milênio, contando de Adão até hoje. Esse é o milênio, ou o dia do Senhor, ou o último dia, no qual Cristo ressuscitará aos mortos crentes nele em corpos glorificados. E aos que estivermos vivos, nos transformará. Estas são palavras que nos trazem alento, consolo e paz para nossas almas, fé e esperança para esperarmos o cumprimento do que Deus tem prometido. O Espírito Santo, neste tempo final, estará nos falando todas essas coisas e estará nos dando consolo, fortaleza e ajudando-nos para vivermos neste tempo final que é tão difícil para se viver. Porém, com a ajuda de Deus, conseguiremos chegar à meta. O enviado a declarar a verdade. Lá foi o anjo Gabriel a Daniel. No Novo Testamento,
é o Espírito Santo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, lhe falando por meio dos seus diferentes mensageiros. Tão simples assim. E nos ensinando todas as coisas que deverão suceder. Nos ensinando tudo que nós devemos crer. Ele nos ensinou por meio dos apóstolos, nos ensinou por meio dos diferentes mensageiros que ele enviou à sua igreja e continuará nos ensinando neste tempo final. O reverendo William Branham disse que o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e disse, e anunciará a segunda vinda de Cristo. E disse também noutra passagem, quando nós vemos Gabriel vindo, algo grande está por suceder. Para este tempo, algo grande está por suceder. Porque para este tempo é que Deus tem as grandes promessas que levará a igreja a obter a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para este tempo é a promessa para a segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual ele nos transformará ante a trombeta final, ante a mensagem final de Deus. E porquanto é com grande voz de trombeta, isso nos fala de uma mensagem dispensacional. Consequentemente, aqueles que serão transformados e levados com Cristo estarão ouvindo a grande voz de trombeta, ou a trombeta final, a voz de arcanjo e trombeta de Deus. E para isso, o Espírito Santo virá neste tempo final, se manifestará e nos falará diretamente em nossa alma, ao nosso coração. Para isso, todos estejamos preparados para recebermos todas essas bênçãos que Ele tem para todos os crentes em Cristo. E se alguém ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, e para isso pode chegar até aqui na frente, e estaremos orando por você. Todos nós queremos estar preparados para a vinda do Senhor e para a nossa transformação. Vamos esperar alguns minutos para que passem à frente todas as pessoas que ainda não receberam Cristo, para que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe e lhes limpe de todo pecado com seu sangue. Sejam batizadas na água no seu nome, Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino. Lembrem-se das palavras de Cristo que disse, deixai que as crianças venham a mim, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas aqui no Distrito Federal, em toda a República Mexicana, e está chamando-as neste tempo final para assim completar sua igreja, o seu corpo místico de crentes, o qual tem a promessa de ir à ceia das bodas do Cordeiro, na maior festa já realizada nos céus. É uma promessa segura, porque é a palavra do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os crentes em Cristo. O mais importante na vida é a vida eterna. É para isso que nós viemos
neste planeta Terra, para aqui fazermos contato com Cristo, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador, ao escutar a pregação do seu Evangelho. Cristo nos receba no seu reino, nos perdoe, nos limpe de todo pecado com seu sangue, sejamos batizados na água no seu nome. Ele nos batize com o Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em nós, e assim entremos no reino do Senhor Jesus Cristo, o qual está na sua fase ou esfera espiritual. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ou seja, que elas viverão eternamente. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Todos ustedes son ovejas del Padre Celestial, que han sido dadas a Jesucristo para que les dé. Todos vocês são ovelhas do Pai Celestial, que foram dadas a Jesus Cristo para que Ele lhes dê a vida eterna. A exclusividade da vida eterna, o Senhor Jesus Cristo a tem, e nenhuma outra pessoa tem a exclusividade da vida eterna. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma de se chegar a Deus. Portanto, nós não podemos caminhar conforme a nossa própria imaginação. Temos de caminhar de acordo com a palavra do Senhor. Se Ele disse que é Ele quem nos dá a vida eterna, então nenhuma outra pessoa pode nos dar a vida eterna. E vejam no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, nos versículos 1 ao 2, onde ele nos disse: estas coisas falou Jesus, e levantando seus olhos ao cielo, dijo: Padre, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, a todos aqueles que o Pai deu a Cristo como ovelhas do Pai, e foi para que Cristo lhes deu o quê? A vida eterna. Para que dê vida eterna a todos os que lhe diste. E esta é a vida eterna. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Encontramos em São João, e vemos também em São João, ainda continuam vindo mais pessoas. Por isso nós estamos dando mais alguns minutos até que elas cheguem. Nos dice Jesucristo. Jesus Cristo nos disse em São João, capítulo 5, no capítulo 5 de São João, respondeu Jesus, no versículo 19, Jesus respondeu então e lhes disse: na verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que veja o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz,
o Filho também faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que estas lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Porque como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem quer. E Ele quer nos dar a vida eterna, porque Ele tem a exclusividade da vida eterna. Não existe outro que possa nos oferecer a vida eterna. Só existe um, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 10 até o 13, onde nos diz: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus lhe fez mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Onde está a vida eterna? É em Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a maneira em que Deus nos deu a vida eterna, por intermédio de nosso Salvador, Jesus Cristo. E a boa notícia é: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. A boa notícia para os crentes em Cristo é que nós temos o quê? A vida eterna, que nos foi dada por quem? Por Jesus Cristo. Aquele que tem a exclusividade da vida eterna para outorgá-la a todos aqueles que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E vocês que estão em outras nações também, podem continuar chegando aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo nesses próximos momentos, com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vocês que vieram aos pés de Cristo, nesses momentos, repitam comigo: Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu seja batizado na água no Teu nome. Quero entrar no Teu reino. Faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E vocês que vieram aos pés de Cristo, agora me dirão: queremos ser batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. E todos nós queremos ser salvos e queremos viver eternamente.
E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados, o sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo foi batizado, muito mais nós temos essa necessidade de sermos batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. É porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente, ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E o ministro daqui logo lhes dirá quando podem ser batizados. Ele está me dizendo que aqui tem batistério e tem água. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E vou deixar com vocês aqui o reverendo Jorge Hernandes Martínez, para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.